Nesta terça-feira, os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota para 8 sessões plenárias. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, comandou a ordem do dia com 63 parlamentares conectados. Nós estamos aprendendo com erros e acertos, melhorando aqui o encaminhamento e hoje mesmo tivemos uma questão da verificação. Muitas das vezes o parlamentar quer pedir verificação, mas perde o tempo e só levantar a mão não garante a verificação. Então, a exemplo do aplicativo que nós criamos de pareceres, de emendas e agora também destaques, vamos ter uma questão para as verificações nominais antes de cantarmos a pauta. Na primeira sessão foi discutida a mensagem do governo que reconhece o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus. Com essa medida, o estado fica liberado de cumprir a Lei de Diretrizes Orçamentárias e parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prazo deve se estender enquanto durar a pandemia, seguindo as orientações das autoridades de saúde competentes. Emendas aprovadas pelos parlamentares garantiram a criação de uma comissão na Alerj para acompanhar a situação fiscal do estado. Os deputados também querem transparência do Poder Executivo. Os gastos realizados nesse período de calamidade pública devem ser publicados na internet. O texto aprovado segue agora para a sanção do governador. Também foi discutido o projeto que cria um protocolo de proteção e segurança que deve ser adotado pelas empresas de transporte por aplicativo e pelos táxis, enquanto estiver em vigor o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Saúde. As operadoras devem fornecer máscaras e álcool em gel aos motoristas. Os prêmios e bônus pagos pela empresa aos colaboradores devem ser antecipados. O texto prevê ainda uma indenização para motoristas infectados e impedidos de trabalhar e determina que cada carro deve transportar no máximo 2 passageiros enquanto durar o plano de contingência. A proposta, assinada pelo presidente da Casa, deputado André Siciliano, e mais 37 parlamentares, foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Com a facilidade do táxi ou mesmo dos aplicativos, ele tem um transporte individual e com garantia, com as seguranças necessárias, com máscara, o condutor, com álcool gel no veículo e desinfectando o próprio veículo uma vez que vai trabalhar, e é fundamental, nós já conversamos com o governador para que ele possa sancionar o mais rápido possível, porque esse é um exemplo de muitas das vezes a gente está se cuidando aqui, mas às vezes a pessoa que trabalha aqui ou que trabalha fora tem que pegar uma condução, um transporte, um trem ou um ônibus. Então, fundamental e em especial para os profissionais da área da saúde. A vacinação de idosos pode passar a ser feita em domicílio no estado do Rio durante as campanhas de vacinação e ocasiões emergenciais de saúde. O projeto que abriu a segunda sessão plenária do dia altera a lei em vigor que criou o programa de vacinação para a terceira idade. A vacinação em domicílio deve ser solicitada pelo próprio interessado ou por um representante. O objetivo da proposta é atender principalmente as pessoas com mais de 60 anos que tenham dificuldade de locomoção. O texto do deputado Carlos Mink e mais 35 parlamentares foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Pode ser suspenso temporariamente o cumprimento dos mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais e extrajudiciais. A proposta suspende também a cobrança de juros de mora em casos de não pagamento de aluguel ou de prestações de quitação de imóvel residencial. As regras devem ficar em vigor durante o estado de emergência na saúde pública do estado em decorrência do novo coronavírus. O texto do deputado Flávio Serafini e mais 7 parlamentares foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. Na terceira sessão, foi analisada a proposta dos deputados Valdec Carneiro, Flávio Serafini e Renata Souza, que autoriza o governo a destinar recursos para trabalhadores autônomos e informais que estejam impedidos de trabalhar devido às medidas de isolamento ou por terem sido infectados pelo novo coronavírus. As despesas devem ser garantidas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais e pelo Fundo Estadual do Trabalho. O governo deve definir os critérios
para efetuar os pagamentos. O projeto, assinado por mais 31 deputados, foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. Discutido também o projeto que autoriza o governo a negociar com os sindicatos patronais para a manutenção dos empregos com carteira assinada, enquanto durar a situação de emergência provocada pelo coronavírus. A proposta dos deputados Luiz Paulo, Lucinha e Marta Rocha depende da sanção do governador para se tornar lei. Profissionais das áreas de saúde e segurança pública do Rio podem ficar isentos do pagamento de pedágio em rodovias estaduais e municipais enquanto durar o estado de emergência na saúde pública. A regra se estende aos cuidadores de idosos, agentes do DEGASE, agentes penitenciários e servidores de defesa civil municipais. Para ter acesso à gratuidade, o trabalhador deve apresentar o contra-cheque, carteira funcional ou outro documento que comprove o vínculo empregatício. A proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, foi assinada por mais 29 parlamentares e agora depende da sanção do governador para se tornar lei. O governo pode ser autorizado a realizar convênios com instituições religiosas e do terceiro setor para a distribuição de cestas básicas durante o período de calamidade pública. O projeto da deputada Rosane Félix e de mais 26 deputados foi aprovado e segue agora para análise do governador. O empréstimo feito pelo Estado do Rio para pagamento de salários em 2017 pode ser transferido para a União. É o que sugere o projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que iniciou a 5ª sessão do dia. O financiamento de 3,9 bilhões de reais, feito com o banco BNP Paribas, teve garantia da União, que cobrou em contrapartida as ações da SEDAI. De acordo com o texto, o Estado poderá abater do valor total do empréstimo a quantia de 2,5 bilhões que o Rio teria a receber do governo federal por conta da decisão do STF que garantiu imunidade tributária à SEDAI. O saldo da dívida, cerca de 1,4 bilhão, deve ser parcelada. A proposta, assinada por mais 28 deputados, foi aprovada e segue para análise do governador. Outra proposta discutida prevê a criação de um sistema de logística solidária enquanto durar a emergência na saúde pública por causa do coronavírus. A ideia do deputado Rosenberg Reis é ajudar a organizar doações dos governos federal, estadual e dos municípios para a sociedade civil organizada. O objetivo é atender principalmente as comunidades mais carentes e também obter informações sobre a saúde dos moradores desses locais. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Na 6ª sessão extraordinária, os parlamentares discutiram a proposta do deputado Márcio Pacheco, que cria regras para o serviço de entrega em domicílio durante a pandemia do coronavírus. O texto prevê que empresas e condomínios não devem impedir que a entrega seja feita na porta da casa, apartamento ou sala comercial. Também determina que as empresas devem garantir equipamentos de proteção individual para os entregadores. Outra medida proposta dá preferência às entregas realizadas sem contato físico e que o pagamento seja feito de forma remota. A matéria, assinada por mais 29 deputados, foi aprovada e será analisada pelo governo. Já o deputado Rodrigo Amorim quer proibir o cancelamento ou remarcação de eventos em casas de festas e bufês por causa do Covid-19. O parlamentar propõe a exclusão do trecho de uma lei aprovada em março desse ano que previa o cancelamento e devolução dos valores pagos em até 90 dias. Segundo Amorim, o setor está tendo muitos prejuízos desde que foram estabelecidas as regras de isolamento da população. A matéria, apoiada por mais 27 deputados, foi aprovada e segue para a sanção do governador. E na última sessão, os parlamentares votaram um projeto do deputado Anderson Alexandre que proíbe o cancelamento ou suspensão de planos de saúde por falta de pagamento durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto foi assinado por mais 26 deputados e agora segue para a sanção ou veto do governador.